É uma das últimas cartas de Paulo. Ele foi preso lá em Roma, na capital do Império Romano daquela época, e é uma prisão especial. Paulo passou por um certo tempo de muitas aventuras, que nem o Indiana Jones passou. Ele teve 3 viagens de missionárias, onde ele passou de cidade em cidade. Alguns consideram que ele implantou mais de 500 igrejas em todas as cidades que ele visitou, durante 30 anos de ministério, de barco, com frio, desamparado, com fome, e mesmo assim, firmes ali. Em alguma cidade ele chegava e apresentava o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo. Os judeus apedrejavam, jogavam ele para fora, pensando que ele estava morto. Ele tirava o pó e voltava a pregar para as mesmas pessoas. Então as pessoas se cansavam de perseguir Paulo. Ferido, machucado, quase cego, doente, sem recursos, mas ele perseverava em servir a Deus. Ele tinha um alvo, ele tinha uma ambição tão grande, que era ver principalmente o pessoal do povo dele, judeus, sendo salvos. Ele sendo chamado para pregar aos que não eram judeus. E na última viagem missionária que ele faz, a última viagem, ele apressa muitas coisas, ele conversa com algumas igrejas, as igrejas colaboram financeiramente com ele, porque ele quer levar uma oferta lá para Jerusalém. E quando ele chega lá, houve vários boatos, várias pessoas inventaram meias verdades e algumas mentiras inteiras. E em pouco tempo ali, quando reconheceram Paulo, fizeram um motim, um alvoroço todo ali, quiseram quase matar Paulo, mas os romanos que cuidavam ali da ordem e da civilização ali daquele ambiente lá de Jerusalém, socorreram Paulo. E quando Paulo vai ser preso, ele ainda pede para dar uma palavra ainda para aquelas pessoas, anunciando o Evangelho. E mesmo assim, ele é levado a conversar, ele apresenta aquilo que ele pregava, quiseram matar ele, depois quiseram fazer uma emboscada, até traindo o Cláudio Lisas. Daí Paulo é levado de forma assim, para se livrar dessa emboscada, lá para Cesareia, ficou 2 anos, várias pessoas passaram, autoridades passaram e conversavam com ele, falaram, não tem culpa nenhuma, então, mas mesmo assim colocavam ele preso. E depois, então, ele apela a César. Quando ele vê que a situação era complicada até para as autoridades, como também com a sua vida, ele apela, ele tinha cidadania romana, então apelou para César e ele é levado para Roma. Ele embarca no navio, chegando ali no sul da Ásia, ia começar o inverno, ele fala, vamos permanecer aqui, não vamos embora. Mas os marinheiros falaram, não, dá certo, não tem problema, não, dá tempo ainda. E aí confiaram mais no dono do navio, no marinheiro, embarcaram e ficaram 14 dias fazendo um zigue-zague ali no mar Mediterrâneo, sem ver a luz do sol, sem ver a luz das estrelas, uma tempestade. O próprio Paulo falou que ele chegou a um momento assim, de perder a esperança, ele mesmo confiava tanto em Deus, ele falou, olha, perdemos a esperança, no sentido assim, não que ele ficou desesperado, mas a esperança de que iriam sobreviver a isso, mesmo ele tendo aquela palavra de Jesus, que ele ia para Roma, ele estava na metade do caminho, mas ele falou, a situação era tão complicada, que eu acho que talvez vai mudar os planos aqui, eu não vou chegar em Roma, porque não dá. E daí navegaram, quando viram uma ilha, o barco foi, deu de frente com a ilha, o mar batia na traseira do barco, o barco se destruiu, os que nadavam conseguiram chegar à praia, os que não nadavam pegaram algumas tábuas, chegaram salvos lá, montaram uma fogueira ali para se aquecer, e Paulo foi ajudar eles, quando foi ajudar, pegou uns gravetos, veio uma serpente e pica ele. E aí, Deus o abençoou e ele não teve nenhum dano por causa da serpente. Então as pessoas ficaram admiradas. Com isso, tinha um homem, o Públio, que era o homem principal da ilha, e tinha o pai doente. Paulo foi lá, então, teve a oportunidade de orar por esse homem. Juntamente com Lucas, que era médico, eles socorreram aquela ilha lá e abençoaram aquela ilha por 3 meses. Passou-se o inverno. Aí eles pegam outro barco, que estava rumo a Roma, pegaram e embarcaram nesse lugar. A viagem foi tranquila, até que chegou um momento que eles tiveram que ir quase meio de lado, assim, para conseguir pegar o vento. Uma viagem muito custosa, muito demorada, e parecia que nunca chegava. Chegava. Depois tiveram que andar 120 quilômetros até chegar, para ficar preso numa casa.
e ter que pagar pela prisão. Se ele não tivesse recurso, então ele teria que ficar no calabouço. Um homem que se dispôs a servir a Deus, passando por isso. Cada momento que ele viveu nesses lugares, tinha inimigos, tinha pessoas que queriam destruir a vida dele. O que será que passava no coração de Paulo? Será que ele era um super-homem? Um homem de ferro? Não é isso que a gente vê em Paulo. A gente vê em vários livros que Paulo escrevia, que em alguns momentos ele estava desanimado, mas não abatido. Isto é, estava lá no ponto final, mas ele não estava abatido. E agora, aqui no cárcere, com a esperança de ser solto e poder ver os irmãos. Essa era a esperança dele. Mas tudo podia acontecer. E os filipenses estão preocupados com o Epafrodito que levou a oferta para ele, que ficou doente e quase chegou à morte. Então Paulo escreve para os filipenses agradecendo a oferta que eles mandaram e dando notícia de Epafrodito. Olha, ele está bem, quase chegou à morte, mas ele está bem. Então, para acalmar os irmãos filipenses. E muitas pessoas acusando Paulo. Puxa, se você é um homem de Deus, se você foi escolhido realmente por Deus para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, essas coisas nunca poderiam ter acontecido com você, porque Deus é poderoso. Percebe a inquietude que pode uma pessoa dessa passar, quando as dificuldades são reais e ainda pessoas inventam mais dificuldades, você tem que se defender, tem que provar que Deus está com você, que você é verdade. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. E Paulo, nessa carta, agora na continuação do texto, no capítulo 4, ele pediu para que duas irmãs que tinham dificuldades de relacionamento ali na igreja, pudessem acalmar os ânimos, pudessem juntar, porque elas tinham trabalhado muito com Paulo, tinham ajudado Clemente, elas cooperaram com o Evangelho, elas trabalharam arduamente, elas ajudaram não somente Paulo, não somente Clemente, mas muitas pessoas que se envolviam com o Evangelho. Então eram mulheres reconhecidas, mas em algum momento, por causa talvez de marcar um horário, eu acho que é melhor, vamos supor, o piquenique às 11, outra falou, não, é melhor ao meio-dia, e começaram a bater o pé, e aí a coisa ficou meio de bico virado. Paulo falou, juntam aí, pensam da forma que Cristo faria no lugar de vocês. Não um abrir mão daquilo que é a própria opinião, mas pensem como Jesus faria no lugar de vocês. Se eles ficariam batendo o pé por essa coisinha. Então, Paulo pede ao amigo que estava lá em Filipos para ajudar elas. E aí Paulo vai entrar no versículo 5 do capítulo 4, ele vai levantar uma questão com muita graça. Esse é um dos textos que a gente pode dizer que é aquele presentão que Deus está nos dando. É aquela chave de ouro que Ele te dá e dizendo assim, vai lá e abre. Você vai ver quanta coisa boa pode ser para você. Dá uma olhada no versículo 5. Próximo. Olha o que Paulo fala aqui. Ele fala para os irmãos filipenses que todas as pessoas vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ou em outras versões, perto está o Senhor. Só que essa palavra, na minha versão, traduzida aqui por amáveis, no original, ela traz um problema muito sério. Porque todas as pessoas que estudam o grego, e quando olham essa palavra no grego, tentando traduzir para as versões, a cabeça deles fica fervendo, porque eles não sabem qual palavra melhor para traduzir essa palavra original. Aqui a minha versão preferiu traduzir por amáveis. Então, que todos vejam a sua amabilidade, vejam que vocês são amáveis, porque o Senhor está perto. Mas dá uma olhada na lista que eu coloquei de palavras que podem traduzir ou substituir essa ideia de amáveis. Pode ser que todos vejam a sua moderação, que todos vejam a sua paciência, que todos vejam a sua brandura, que todos vejam a sua modéstia, que todos vejam a sua indulgência, que todos vejam a sua gentileza, ou que todos vejam a sua amabilidade. Percebe? O campo de ideias que poderiam, que traz essa palavra,
que poderiam substituir essa palavra amáveis. Então Paulo está falando, eu gostaria que todas as pessoas pudessem ver isso em vocês. E uma outra ideia, Paulo está querendo, também desejando, que todas as pessoas vejam em vocês, no caso ali os filipenses, algo melhor que a justiça. Poderia ser essa tradução. Então Paulo poderia estar dizendo assim, que todos vejam que vocês têm algo melhor do que a justiça. Todos nós buscamos justiça. Nós queremos que tudo seja justo conosco. Nós nos magoamos, nós ficamos muito tristes quando, sem nenhuma culpa, quando trabalhamos corretamente e de repente, em algum momento, nós somos injustiçados. É chato, nos aborrece, é injusto. E Paulo aqui está querendo com que esses irmãos que estão vivendo a vida com Cristo apresentem algo para todas as pessoas, algo que seja melhor do que a justiça. O que seria algo melhor do que a justiça? É possível isso? Justiça, ela trabalha muito com a questão de mérito. Isto é, você é ou você fez, então você vai receber algo que é justo. Então, por isso que quando você recebe algo que não equivale, não é coerente com aquilo que você fez ou aquilo que você reclama, você se ofende, você se chateia, você se entristece, porque você está recebendo uma injustiça. Agora, Paulo, aqueles irmãos estavam sofrendo, eram pobres, tinham dificuldades, perseguidos, e Paulo fala assim, mas eu desejo que todas as pessoas vejam que vocês têm algo melhor do que a justiça. Então, por isso que ele fala que vocês sejam amáveis. O que é algo mais do que justiça? É você não dar aquilo que as pessoas merecem. Mas não somente isso. É você dar aquilo que as pessoas não merecem. Pegaram a ideia? Algo melhor do que a justiça é você reagir ou dar algo que a pessoa não merece. E você não dar algo que a pessoa merece. Quando você dá algo que a pessoa merece, é justo. Quando você não dá algo que a pessoa não merece, você está sendo justo. Mas quando você não dá algo que a pessoa merece e dar algo que a pessoa não merece, então você está sendo melhor do que a justiça. Qual as duas palavras para isso? Quando você não dá algo que a pessoa merece, a palavra é misericórdia. Você está sendo misericordioso com a pessoa. Quando você dá algo que a pessoa não merece, você está dando graça. Então, um dos atributos maiores de Deus é misericórdia e graça. Ele não deu aquilo que a gente merecia e Ele deu aquilo que a gente não merecia. Então, Paulo está chamando, nos convidando, sejam misericordiosos e sejam graciosos. Isso vai trazer equilíbrio para a vida de vocês, vai deixar a sua vida estável. Agora, a pergunta é, como ser equilibrado no mundo desequilibrado? Como? Se a cada dia as pressões aumentam, as exigências aumentam, a competição aumenta, os desafios aumentam, o tempo parece que diminui, as tarefas crescem mais, os problemas nos atormentam, os medos, os sufocos. Então surge aí o que todos nós, acho que todos nós não, acho que ninguém aqui sofre com isso, talvez outras pessoas, mas a gente não sofre, não tem problema com isso, da ansiedade. Alguém tem problema com isso? Cristina, você tem? Não tem, né? Eu tenho um amigo lá em Botucatu que a unha dele deve ter uns 2 milímetros só. Isso é o mal do século. Alguns de nós disfarçam, outros não. A ansiedade, sem a gente perceber, a Bíblia fala, eu não gosto do que a Bíblia fala, porque ela revela um problema meu. E, então muitas coisas que a Bíblia revela eu não gosto. Mas eu tenho que... A Bíblia fala que a ansiedade é resultado do orgulho
que expressamos. Nós expressamos nosso orgulho quando? Primeiro, quando nós não damos o primeiro lugar a Deus. Aquilo que Elisandro enfatizou aqui. Quando o trono da nossa... Até Deus está presente na nossa vida, mas quem exerce soberania ou senhorio não é Deus, é nós. Então, quando nós decidimos não dar o primeiro lugar a Deus, os efeitos, a ansiedade inevitavelmente vai surgir. Ou nós nos deixamos controlar por alguém ou algo que queremos ou tememos acima de Deus. Quando damos um poder para pessoas que parece que essa pessoa tem poder maior do que a própria pessoa de Deus. Ou algo que se a gente não tiver ou não conseguir, então nós seremos derrotados, seremos afligidos, perderemos o significado, o sentido da vida, porque delegamos a esse algo poder maior do que a pessoa de Deus. Então tiramos Deus da centralidade do primeiro lugar das nossas vidas. Quando duvidamos do cuidado e poder de Deus, quando em determinada dificuldade ele fala assim, não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? Então aí declaramos que Deus não tem poder. Quando supomos ter poder para controlar a nossa vida. Quando nós achamos que conseguimos controlar, também quando supomos que podemos carregar sozinhos os nossos fardos e supomos que conseguimos solucionar as dificuldades. Essas são as maiores mentiras que o nosso coração fala para nós. Você consegue, você pode. Não, não podemos. Quando nós desconfiamos da sabedoria de Deus e da provisão prometida por Ele. Quando a gente olha assim, Deus não sabe o que está fazendo. Deus me dá a minha vida, deixa eu controlar, deixa eu fazer do meu jeito. Porque do jeito que você está fazendo vai dar zebra. Vai complicar. Então, isso é uma demonstração, é uma expressão do nosso orgulho. Quando nós insistimos em seguir nossas próprias prioridades. Falou, Deus, a prioridade é essa. Aí Deus falou, não, eu quero que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas você será acrescentar. Não, Deus inverte. Eu quero as demais coisas, depois eu vou buscar ao Senhor. E aí, por causa disso, nós antecipamos o dia de amanhã. Nós estamos mais focados em vivermos o dia de amanhã e 2% vivendo o nosso dia. O próprio Jesus falou assim, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o que há de comer, de beber e nem com o que de vestir, porque os próprios lírios do campo, o Senhor dá aquela beleza fantástica para eles. Ah, então, vou sentar e deixa a vida me levar? Que será que será? Não. O próprio Paulo tinha um grupo lá em Tessalonicenses que eles deixaram de trabalhar. E Paulo falou assim, aquele que não trabalha também não coma. Mas o problema é quando o nosso orgulho tira Deus do nosso centro da nossa vida e achamos que temos poder para controlar a nossa vida e deixamos Deus de lado e porque não confiamos na sua sabedoria, não confiamos no seu poder e aí antecipamos as preocupações que ainda não são verdadeiras para hoje. E aí começam a surgir aquelas borboletas no nosso estômago. A ansiedade, ela afeta de forma muito intensa as emoções, afeta o nosso corpo, os nossos relacionamentos, o nosso estudo e trabalho começa a dar branco, começa a você não conseguir se concentrar, o trabalho, a coisa fica até a visão, a distração, porque a sua cabeça não está ali. Ministério, né? Muitos pastores têm tomado decisões trágicas em sua vida por causa de tanta preocupação e temor e o que vai acontecer, os desafios, e achando que as coisas estão escapando das suas mãos e não tem ninguém mais para poder ajudar. E eles entram num ciclo, uma espiral descendente que acabam tomando decisões terríveis da sua vida. E no uso do tempo, o nosso tempo acaba indo dia a dia, indo embora, e a gente não produz nada, não consegue concentrar, porque estamos só agitando, ciscando como galinha perdida, galinha zonza, e acabamos não fazendo nem o amanhã e nem o de cá. E agora, por isso que eu falei, Paulo está dando uma chave de ouro nas nossas mãos. Ele está sendo usado por Deus, o nosso fabricante. O próprio Jesus que encarnou e viveu essas situações.
Jesus teve ansiedade também. No jardim do Éden, prestes a enfrentar a cruz, ele viveu um estresse tão tremendo que ele suou gotas de sangue. Os cientistas falam, os médicos falam que quando alguma pessoa chega num estresse tão violento, o suor pode ser de sangue. Há um colapso no nosso corpo que mistura e acaba saindo gotas de sangue no seu suor. Então, ali para provar que Jesus Cristo, passando por isso, quando a gente passa por situações assim, ele sabe, ele entende. Por isso que vários ensinamentos, ele diz para os seus discípulos: quando vocês tiverem que comparecer diante de autoridades querendo os matar, os impedir, querendo os ameaçar, não se preocupem, eu estarei com vocês, eu darei as palavras certas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: Jesus entende o que nós passamos. Ele viveu, ele se encarnou, ele sentiu na pele aquilo que nós sentimos. E aí Paulo então vai trazer para nós alguns conselhos da prisão com referência a essa área. E ele vai falar que a rota da paz, isto é, o inverso da ansiedade, é o caminho para uma vida equilibrada. Então, entrar nessa rota, que é a rota da paz, vai nos levar a um caminho de equilíbrio. A ansiedade, ela tira todo o nosso equilíbrio. Ela bagunça a nossa vida. Ela traz danos assim que algumas vezes nós vamos ter problemas muito lá na frente. As minhas responsabilidades lá no seminário cada vez foram crescendo, a atividade, o seminário não tinha muitas pessoas para fazer parte da equipe, então eu trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada, e algumas vezes emendava 2, 3 dias, e eram muita coisinha, planejamento, eventos, conferências, e cada ano que eu fazia o check-up com referência à minha pressão alta, eu era um dos caras mais tranquilos, cuca fresca do seminário. Vocês, acho que vocês concordam um pouquinho, né? Sou tranquilão. Eu sou tranquilo, mas o corpo, ele não se engana. Ele demonstra a nossa realidade. E aí, cada ano, ele fala, a médica que vinha fazer os exames falava: você vai precisar começar a tomar remédio. Então, lá pelos 40 anos, começou a chegar a 13, de 12 por 8, chegou para 13 por 8. E cada ano ia subindo, eu mesmo tomando remédio ia subindo. E a ansiedade, o estresse, ele foi modificando o meu metabolismo. Agora, nesse momento aqui, eu não tomei remédio hoje, minha pressão deve estar 19 por 11. Eu estou me sentindo bem. Só para vocês verem que mesmo a gente tendo controle, a gente trabalhando, tendo a nossa mente assim, mas tudo afeta. É o mal do século e cada vez vai se tornar difícil. Mas eu tenho uma boa notícia: nós podemos entrar nessa rota da paz, que é o caminho para uma vida equilibrada. Para a gente tentar ainda se manter o equilíbrio e ainda desfrutar de algo que Deus promete para nós. Veja o versículo 6. Olha a carinha do bebê. Uma coisa interessante, que ansiedade e estresse, há 20, 30 anos atrás, só pertencia a pessoas que tinham 40, 50 anos. Hoje, bebês dessa idade aí já estão sendo levados ao médico por viverem um nível de estresse muito alto, de ansiedade. Aí você fala: será que ele não gosta de comer, não consegue dormir? Ele não consegue dormir porque já está ansioso. O ritmo de vida que nós estamos vivendo, o nosso meio ambiente está jogando para as nossas crianças um peso tão grande que está os tornando estressados demais, angustiados. A cobrança é muito grande. Veja o que Paulo fala: não vivam pré-ocupados. A própria palavra já define. Pré é antes, ocupado. Isto é alguma coisa que vai acontecer lá e você começa a trabalhar muito aqui e se
se preocupar é a palavra, né? Mas assim, ficar agitado, atormentado, prejudicado, sem inteligência, sem visão, sem ouvidos, você fica nulo para a vida. Mas tá assim, em movimento. Então, calma. Existe uma inteligência, uma preocupação em inteligência, que é aquilo que você, por exemplo, você vai comprar uma casa, vai comprar um carro. Ah, não, eu não quero nem saber. Daqui 2 anos eu chego lá e pago à vista. Mas você não vai fazer nenhum planejamento? Você não vai reservar por mês? Então, existe essa preocupação em inteligência. Isso daí é normal, é tranquilo. O próprio Jesus fala que aquele que vai tentar construir uma casa, mas não fez o planejamento, e chega na hora e não consegue, ele vai passar vergonha, porque ele não foi inteligente. Agora, existe essa preocupação, que é uma atividade desesperada, cega, surda, muda, que não leva a nada e traz um peso, um fardo e muito estresse. É isso que Paulo está falando que nós estamos sujeitos e que podemos descobrir ajuda aqui. Como que Paulo fala que nós podemos ter vitória sobre a ansiedade, ou reduzir os seus efeitos? Então ele fala, em primeiro lugar, percebeu que está surgindo um nível de ansiedade, você ou foi colocado, ou trouxeram para você, ou você, por algum problema, assim, algum descuido, você se coloca numa situação. Porque muitas vezes tem situação que, por falta de planejamento, algum descuido, nós nos colocamos, nós enfrentamos situações adversas. Outras vezes, pessoas nos colocam lá. Mesmo a gente ter planejado a vida corretamente, mas algumas pessoas nos colocam lá. A gente não tem culpa nenhuma. A gente lutou corretamente, fizemos tudo o que é certo para não estar ali, mas somos colocados ali. E podemos afundar ali. Então Paulo fala assim, tenho ajuda para vocês. Em primeiro lugar, quando vocês estiverem nessa situação, percebam que estão já começando a ficar preocupados, já não conseguem dormir direito, já não, começa a ver gastrite, borboletas, taquicardíaca, irritação, começar a ficar irritado com os relacionamentos, vá à fonte da vida. Primeiro passo. Vá até a fonte da vida. Então é ir para onde? Para Deus. É o que ele fala aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. E a palavra que Paulo dá aqui, não é somente como se fosse rezar, ou falar a palavra como se fossem palavras mágicas e as coisas vão acontecer. Não, a ideia aqui é, vá e adore a Deus. É uma oração de adoração. E essa oração de adoração, ela tem em primeiro lugar, pedido, súplica. É uma adoração em súplica. E aí você fala, então eu vou pedir socorro, eu vou dar a listinha daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, porque aí eu vou resolver o problema. Não. É a oração do mesmo modo que Jesus fez. A oração do Pai Nosso. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Diante de todos os problemas que eu vou enfrentar, diante das decisões que eu tenho que tomar, o que Jesus fala? Santificado seja o teu nome. Então, a oração que é adoração, que envolve pedido a Deus, é um pedido para que naquela situação que eu estou enfrentando, que é difícil, que está me levando a tomar uma decisão talvez drástica na minha vida, abandonar alguma coisa, ou quebrar, ou chutar o balde, então, diante dessas possibilidades, onde o meu coração está explodindo, eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, vou cair fora dessa, não quero mais brincar. Então, nesse momento, a oração de adoração, pedindo a Deus, Senhor, nessa situação, me ajuda para que o teu nome seja glorificado. Tirar o foco, o farol, o holofote de si próprio e jogar para Deus. Deus, eu estou numa situação como teu filho, como uma pessoa que te ama, como uma pessoa que crê no Senhor, eu estou numa situação que a minha vida está complicada, eu posso fazer coisas terríveis, tanto para mim como para outras pessoas, ou tomar decisões na minha vida que vai ser difícil depois eu retornar. Então Deus, por favor, essas decisões podem envergonhar o teu nome. Eu tiro de mim os meus interesses e jogo o interesse para a glória de Deus. É o que Deus está mais querendo que eu faça isso.
Então eu transfiro, Deus, que o seu nome não seja envergonhado. Que eu não consiga envergonhar o teu nome. Que eu não consiga trazer tristeza para a minha família, para os meus irmãos da fé. Que eu não envergonhe as pessoas para quem eu falei do Senhor. Então, santificado seja o seu nome nessa situação. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, eu estou falando, Deus, então, se eu estou passando isso, e eu não estou perdendo o controle, e as coisas que estão passando na minha cabeça podem não santificar o teu nome, então, Deus, me ajude. Me ajude. Porque eu não quero simplesmente sobreviver, ou ter de novo retorno, ter de novo sossego. Eu quero que o seu nome não seja envergonhado, não seja jogado na lama, mas também eu quero que nessa situação terrível, o seu nome seja glorificado. Porque muitas das vezes em que nós entramos ou nos colocam no buraco, Deus, Ele tem um carinho tão especial nesse momento. Ele tem um prazer de vir ali e algumas vezes ficar até em silêncio. E cuidar de nós e fazer algumas santas coincidências para que as pessoas comecem, como isso é possível? Para que o nome dele seja glorificado. Esther tinha um tio chamado Mordecai, tinha um inimigo chamado Amã, que odiava os judeus. Ele construiu na sua casa uma forca, 30 metros de altura tem essa forca, porque ele queria enforcar Mordecai, o seu inimigo. Não somente queria enforcar, mas queria que todo mundo, por onde passasse, lá no quintal da casa dele, pudesse de longe ver o Mordecai pendurado. Uma situação terrível. Esse Mordecai manipulou informações, chegou para o rei Artaxerxes e falou, olha, tem um povinho aí, tal, que não adora o Senhor, tal, então eles podem ser, é melhor matar eles. Porque Mordecai não se sujeitava a Amã, não se curvava a Amã. Então Amã manipulou informações do rei, criou uma lei e Artaxerxes nem sabia o que estava fazendo. Ele fez algo terrível. E ao mesmo tempo Artaxerxes tinha se casado com Esther, que pertencia aos judeus. Então Mordecai, olha a complicação, talvez depois se quiser que eu explique, eu explico melhor a história. Então Mordecai vai até Esther e compartilha isso. Ao mesmo tempo, olha como Deus faz. A situação está terrível. De noite, Artaxerxes não consegue dormir. E ele pede para o secretário ler algumas histórias do reino. E o secretário está lendo as histórias, de repente chegou um momento, falou que no passado Mordecai ouviu uma conspiração contra o rei e mandou avisar o rei. E o rei foi salvo. E aí o rei falou assim, peraí, esse homem que me salvou a vida, fizemos alguma coisa boa para ele? Aí o cara leu mais para frente e falou, não fizemos nada. Como assim? Nós temos que fazer alguma coisa boa para ele. Então pega o meu homem mais de confiança, o mais nobre do meu reino, pega o meu cavalo, pegam as minhas roupas, colocam nesse homem, que chama Mordecai, Mordeaqui, alguma coisa aí, coloca ele lá em cima do meu cavalo, e esse homem mais importante, que vá puxando o cavalo e dizendo em alta voz, eis aqui o que o rei faz aos homens a que ele quer bem. Quem que foi puxando o cavalo? Quem montou no cavalo foi Mordecai. Quem foi puxando o cavalo? Amã. Então imagine como deve ter sido aquele dia para Amã. E aí, Esther então manda fazer um banquete e revela para o rei que Amã tinha feito uma arapuca, uma armadilha para o rei produzir uma ordem que ia destruir o seu próprio povo e ela também. O rei ficou aborrecido, saiu, ele falou, puxa, como que eu fui ser enganado desse jeito? Na hora que o rei sai, Amã não sabia que Esther era a rainha. E ele chega para implorar sobre ela, ele pega assim na sua roupa, por favor. Na hora que ele chega,
o rei entrou todo atrapalhado, todo conturbado, ele vê aquela cena, pensa que a mãe está abusando, tentando fazer alguma coisa terrível com Esther. Ele ficou tão furioso, falou, morre agora. E sabe aonde que a mãe morreu? Na própria forca que ele mandou construir. Então, o que acontece? Tanto a mãe Esther como o povo judeu, eles foram colocados numa situação que estava tudo perdido. Mas eles entregaram o problema para Deus. Tiraram o controle das suas mãos. E Deus pegou aquela situação e transformou numa festa que todo ano se comemora, a festa do Purim. Então o que Paulo fala aqui, em não vivam preocupados com coisa boa. Agora, não é ficar tranquilo também, fazer o quê, né? Tem uma palavra, acho que é muscaxi ou montanai, não tem jeito, né? Não é isso. É shoganai? Hã? Shoganai, fazer o quê, né? É o fatalismo. Não, tá com problema, vá à fonte de vida. Adore. Coloque-se diante de Deus. Eu não quero envergonhar o teu nome. Eu estou a ponto de perder o controle sobre as minhas decisões. Não deixa, Deus, que a minha vida que está em desespero possa envergonhar o teu nome. Deus, eu também agradeço por tudo que o Senhor fez até hoje. Pegue um papel e comece a listar. Tudo, todos os livramentos, todas as bênçãos, todas as graças. E você vai começar a ficar assustado, vai ter que pegar folhas e folhas de papéis. Porque é infindável a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Pode deixar aí. Primeiro lugar, não andeis preocupados, vá à fonte e peça e agradeça. Olha só o que Paulo fala quando a gente faz isso. Ele fala o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus. Que, mesmo diante de situações terríveis, que a gente não vê solução, não vê luz do fim do túnel, parece que o túnel está milhares de quilômetros, ou alguém apagou a luz do túnel, não tem jeito. Essa paz nessa situação, ela excede todo entendimento. Eu sou ansioso, eu tenho também os meus medos, mas tem algumas situações, por exemplo, eu jogava competição. Gente, eu não dormia direito a noite anterior. No dia eu começava a suar frio e suar quente, a perna começava a bambear, só por causa da expectativa de começar o jogo. E quando tem que passar por situações assim, cirurgia também, tem essa normalidade de a gente ficar com essa expectativa. Eu fiz 3 cirurgias no olho, então eu ficava ali e tal. E aí, eu, olhando esse versículo, eu tentei fazer isso. Senhor, me ajuda a não envergonhar o teu nome. E olha, é algo que a gente não consegue explicar, não é nosso. É aquilo que Paulo garante. Então vocês experimentarão, vocês desfrutarão da paz de Deus. E essa paz, ela excede todo, não tem como explicar, nós mesmos não conseguimos entender. O ano passado eu fiz um cateterismo. O médico chegou para a Rosana e para a Ana Necósia e leu lá uma lista: olha, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, e a última coisa é, ele pode morrer. Você tem que assinar aqui. Mas a partir do momento que eu cheguei no hospital, eu só me divertia. Eu falei, como que eu consigo? Eu não sou assim. Por que eu estou agindo dessa forma? E não tinha tomado nada, não. Estava sãozinho da Silva. Mas é algo assim incrível. No cateterismo foi isso. Na biópsia foi isso também. Com toda aquela dor, eu estava me divertindo. Olhava para a Ana assim, não estava olhando para mim, claro, né? A situação era trágica. Muita dor e ainda eu brincando com o médico. Falei, como que é isso? Depois, quando eu voltei ao normal, aí eu já voltei assim com aquela... Mas nesses momentos aí, por pedir para Deus, né? Deus, esteja comigo. Você acaba desfrutando de uma paz que você não consegue entender.
E ao longo, nós temos Daniel na cova dos leões, nós temos os amigos de Daniel lá na fornalha. Nós temos uma série de pessoas que também não eram melhores do que a gente, mas desfrutaram de momentos de paz em situações terríveis, de desespero. O próprio Jesus, ali no Jardim do Éden, suando sangue, mas logo após, ele só está abençoando, abençoando, abençoando. Lá na cruz, pregado, com coroa de espinhos, com os pés furados, mãos furadas, ele olha para sua mãe: João, cuida dela. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Para o ladrão: olha, você vai estar comigo no paraíso. Ele, como homem, desfrutou dessa paz também, porque ele foi na fonte. E no momento mais terrível da sua existência, ele ainda abençoava. Nós tivemos a Iris, que teve um tempo aqui com a gente. Ela teve os seus desesperos, os seus temores, mas no momento mais crucial da vida dela, que ela podia estar assim, arrebentada, ela clamou por essa paz. E o que acontecia? As pessoas que iam visitar ela, na hora que ia embora, falavam: vem aqui, eu quero orar por você. Aí o pessoal: peraí, é eu que tenho que orar por você. E ela chegava assim, fazia a gente sentar na cama dela e falava: quero orar por você, Éder e Rosana. Senhor, aquele jeitão dela, né? Dá mais paciência para o Éder. Faz com que ele ajude a Rosana a lavar a louça, a cuidar da casa. Fala que ele dê mais atenção para ela. Eu olhava para a Rosana: você falou alguma coisa para ela? Ela não sabia de nada. E ela transmitia aquilo que ela tinha para nós. E a gente saía confortado, exortado, encorajado. E ela naquele momento de sofrimento e de dor. Então Paulo fala: porque nós vamos a Deus, oramos, adoramos a Ele, pedindo, suplicando, nós vamos experimentar a paz. Preste atenção: a paz de Deus, que ela não conseguimos explicar. E essa paz, ela também guarda o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A ideia aqui de guardar, como a paz aqui, é a mesma palavra que é usada no Antigo Testamento por shalom. E a palavra shalom, paz, ela significa, é como se fosse criar muros, uma muralha ao redor do seu coração, protegendo você de mais ataques, mas também protegendo que você fique solto e acabe criando problemas para você mesmo. Então é uma proteção do ataque externo, mas é uma proteção para segurar o seu coração ali em Cristo Jesus. E lá em Cristo Jesus, segurado em Cristo Jesus, nós temos todas as misericórdias, todo o cuidado, todo o entendimento. Nós começamos a pensar como Ele, o coração começa a sentir como Ele. Então o nosso coração começa a ser protegido, não somente de ataque externo, mas protegido consigo mesmo. O coração para de bater cabeça, para de se autoflagelar, para de se ferir. Mas está no espaço, ainda está para lá e para cá, mas está seguro, protegido. Então, quando nós estamos começando a desfrutar da ansiedade, se a gente vai, ora para Deus, suplicando, pedindo, a garantia é que nós vamos desfrutar da paz de Deus, que excede todo, nós não vamos entender, e essa paz também guarda o nosso coração de nós mesmos e de inimigos externos. Você gostaria de ter paz no seu coração? Precisamos de paz no coração? Precisamos dessa paz de Deus? Ela é importante para nós vivermos uma vida equilibrada? É o que Paulo está falando. Mas, no versículo 8, Paulo fala o seguinte: por fim, irmãos. E quando Paulo usa a palavra irmãos, ele é apóstolo, ele é pastor, ele é missionário, ele é chamado por Jesus, ele é autoridade sobre as igrejas. Mas quanto à ansiedade, ele é irmão. O que quer dizer isso? Ele não é diferente de nós. Mesmo sendo chamado por Jesus para um trabalho específico, ser apóstolo, ter experiência, ter autoridade sobre a igreja, ser escritor de livros sagrados, que o Espírito Santo usou ele como instrumento para deixar livros inspirados, mesmo com todos esses privilégios espirituais, Paulo fala assim: em relação à ansiedade,
eu sou irmão de vocês. O que quer dizer isso? Estamos juntos. Então aquilo que você sente, eu sinto. Talvez até numa proporção, em alguns casos, maior que você ainda. Talvez as minhas fragilidades, as minhas dificuldades sejam até maiores. Talvez de outros homens consagrados a Deus, que estão servindo melhor do que nós, talvez as fragilidades, as dificuldades deles sejam maiores do que as nossas. Porque todos nós, nessa luta contra a ansiedade, nós somos irmãos. Por isso que Paulo fala assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. 3 conselhos. Após a paz, cuidar do nosso coração. Primeiro, concentre-se em tudo, porque a ansiedade, a primeira coisa, ela tira a nossa concentração. A gente começa a olhar para o horizonte, a gente não sabe aonde, sabe? Vai para a cozinha pegar uma coisa, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho que fazer, sabe? Começa um negócio, um trabalho, já deixa de lado, sabe? Você não começa e nem termina nada. E o tempo voa. Nem sei mais o que... Você pensa em anotar, pensa em tomar remédio, esquece do remédio, perde tudo. Depende do nível da ansiedade, o negócio domina de uma tal forma que acaba complicando tudo. Então, em primeiro, Paulo fala assim: concentre-se. E concentre naquilo que é verdadeiro. Muito do sofrimento causado pela ansiedade é porque a nossa mente se ocupou com algo que não é verdade. Nossa mente começa a projetar como futuro possibilidades. E muitas vezes coisas que nunca será verdade. E de repente pode acontecer alguma coisa no futuro, mas a nossa mente, ela dimensiona de um tamanho tão igual, que a gente fala: se isso acontecer comigo, mas não vai acontecer. Mas a nossa mente fala: vai acontecer. Ela nos oprime, ela exerce uma opressão sobre nós. Um bom exemplo disso, eu me lembro muito bem que eu ia para São Paulo várias vezes, ia pela Fernão Dias, é uma rodovia, agora está duplicada, mas antes era na serra, era subidas e descidas, asfalto cheio de buraco, muitos caminhões, muitos motoristas assim, malucos da Silva. Então, todo dia saía em alguns jornais da TV acidentes graves, mortes. E quase toda semana eu ia para São Paulo, comprar algumas coisas, e sempre eu chegava às 6 horas. Eu falava: Rosana, o que eu tenho que fazer é isso, 6 horas é que eu estou em casa. Não tinha celular, naquela época a gente usava um molecular. O telefone tocava na vizinha, o moleque vinha chamar. E chegava às 6 horas, não chegava em casa. Eu já ficava preocupado. Lá no carro, no trânsito, ou por causa de algum acidente, por causa de engarrafamento, alguma construção, alguma reforma que eles estavam fazendo, o trânsito atrasava, e era 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, e eu já sabia: a Rosana está com problema. E ela é calma. Né? E ela, mesmo assim, lutando contra isso, eu sabia: ela está com dificuldade, porque eu não conseguia avisar ela. E ela tinha que lutar com isso. A mesma coisa, algumas vezes ela fazia algumas viagens para Botucatu, ela falava: estou saindo agora, então lá antes das 4, antes das 5 eu estou aí. 7, 8 horas da noite não chegava. E aí? Teve uma vez que o horário foi muito avançado, que eu comecei a ligar para os postos policiais, para ver se tinha tido algum acidente. Nem me lembro o que aconteceu, mas tamanho foi a preocupação e o desespero. Nós vivemos num mundo de tantas ideias sendo implantadas na nossa cabeça, que de repente a gente assiste tantas novelas, de tanta confusão, de tanto bagunça, de traição, de envolvimento, de maldade, que filhos que mentem para os pais e acabam, e estão ali, o pai cheio de orgulho com o filho, ali tranquilo, mas daqui a pouco se descobre que o cara está afundado em roubos, em crimes, em drogas. E aí você vê aquela situação assim, e de repente o seu filho, em um determinado momento, tem as mesmas atitudes, o mesmo comportamento daquele personagem da novela. Aí você está acontecendo.
Ele está envolvido com droga. Ele está roubando. Então a sua mente é jogada numa situação e te leva a pensar, e você fica preocupado. Aí você começa a monitorar ele pelo celular, pelo iCloud lá, pelo GPS, e aí já começa a seguir de longe, assim, tudo escondidinho. Você passa a viver um tormento. Alguns têm que fazer isso e é realmente real. Mas muitas pessoas sofrem por aquilo que não é verdade. Então é isso que Paulo fala assim: concentre em tudo aquilo que é verdadeiro. E o que é na terra que está à nossa disposição que é mais verdadeiro? A tua palavra é a verdade. Jesus falou: eu sou a verdade. Então concentre nele. Concentre-se na palavra. Ela vai te ajudar a ter sabedoria, mesmo que você nunca passou por uma situação, a ter discernimento, a olhar para aquela situação, não se desesperar e buscar saber o que há de verdade e o que há de mentira. A maior parte das nossas preocupações estão baseadas, estão fundamentadas em coisas que não são verdade e nunca serão verdade. Paulo fala assim: tudo aquilo que é nobre, isso é, não parta para algo que não seja de nobreza. Então, nesse momento de sofrimento, concentre naquilo que é nobre. A ideia aqui é como encarar o mundo em que nós estamos vivendo como se fosse um grande templo de Deus. É uma ideia pagã aqui. É aquela ideia de que quando você entra num templo... Eu gosto muito de visitar Nara, tem um templo lá do budismo. Eu não chego lá, tudo tranquilo. Não, eu tenho um certo respeito por aquelas pessoas. Eu vou lá me comportar de um tal jeito, de forma simples, recatada. Eu não quero ofender aquela crença daquelas pessoas. Então a ideia aqui é que a gente tem esse comportamento que os pagãos têm dentro de templo. Nós já temos muito mais liberdade porque a gente sabe que isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui não é o templo. Nós temos uma certa reverência, um certo cuidado nos momentos de adoração, onde prega-se a palavra, onde está o louvor. Ninguém faz o que quer. A gente se concentra porque estamos fazendo isso para Deus. Mas terminou isso aqui, a gente monta as cadeiras lá, as crianças brincam aqui, nós podemos jantar, já fizemos vários jantares. Isso aqui é um prédio normal. A habitação de Deus é aqui, é dentro de nós. Mas os pagãos, eles acham que os lugares são especiais e eles se comportam de forma nobre lá dentro. Pode ser o cara mais irreverente, o mais piadista, o cara mais nojento, mas o pagão, quando entra dentro de um templo, ele tem uma atitude mais assim, nobre. E Paulo fala: concentre-se em ser um nobre em sua vida. Porque uma das coisas que a ansiedade faz, ela tira a nossa nobreza. Ela tira toda a nossa dignidade. E ela faz com que a gente passe cada vergonha. Então Paulo fala: concentra, bota foco nisso, pensa nisso, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, não tenha misturança, falsidade, naquilo que é amável e naquilo que é admirável. Concentra nisso. Busca as coisas excelentes. E ele fala assim: pensem no que é excelente e aquilo que é digno de louvor. Começa a pensar até na sua própria vida, aquilo que você já fez de bom, o quanto você beneficia outras pessoas, quantas pessoas são abençoadas por você, quantas pessoas que dependem do seu trabalho, quantas famílias talvez sejam sustentadas pelo seu duro trabalho, do seu esforço. Não é que você deve se louvar a si próprio, mas ao pensar nisso, essas coisas são dignas de louvor, de reconhecimento. Porque algumas vezes a gente trabalha, se esforça, gastamos a nossa saúde, não temos tempo de diversão, não temos tempo de descanso, mas esse esforço, ele traz tanta bênção para tantas pessoas. E quando vem a ansiedade, vem esse sufoco, vem esse desespero, a gente fala: não vale a pena viver, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Aí Paulo fala: não, avalie a sua vida. Não é para receber glória, mas pense tudo aquilo que você fez até agora que causou impacto bom na vida das outras pessoas. Quantas pessoas você socorreu
Quantas pessoas você abençoou? Quantas pessoas você deu uma palavra de encorajamento que a pessoa está desesperada? Começa a fazer isso. Então, Paulo, pensa nisso, pensa naquilo que é admirável, que pessoa, mesmo que você não fale para ninguém, mas pensa nisso. Você foi usado por Deus. Você foi um instrumento para Deus. Porque a ansiedade, ela vai dizer, você não é nada, você não presta, você não serve para nada. E aí você percebe que Deus te usou como instrumento. Deus te colocou em situações em que você foi usada por Ele para abençoar. Então, em primeiro lugar, concentre naquilo que é verdadeiro, pense naquilo que é excelente, porque a mente, no momento da ansiedade, só pensa coisa ruim. Ela desenvolve amargura, ela desenvolve rancor, ela não. Você sente, eu não amo mais ninguém, não gosto mais de nada, não gosto nem de comer. A ansiedade é terrível. E veja aqui, essa rota da paz, depois que você vai e ora, pede, suplica, adora a Deus, você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda, que protege seu coração. Mas se você, além disso, seguir um passo além, se concentrar naquilo que é puro, amável, respeitável, de boa fama, pensar nas coisas admiráveis e excelentes, e Paulo fala, e continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. O que nós aprendemos de Paulo? O que a gente aprende de Paulo? O que Paulo ensinou para a gente? Ele ensinou que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, mas que nesse estado Deus nos amou, Deus nos perdoou, enviou o seu Filho, nos reconciliou com Ele, nos convenceu do pecado, nos salvou, nos selou com o Espírito Santo, nos justificou, nenhuma condenação há mais para nós. Nos colocou a esperança de que um dia, quando Ele voltar, nós estaremos para sempre com Ele, sem mais a natureza pecaminosa. Ele ensinou que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas, tudo está sob o seu controle, e Ele não perde, é um Deus que não dormita. Nós podíamos ficar até amanhã falando a respeito do que Paulo nos ensinou. E o que receberam de Paulo. E o que ouviram de Paulo. E que viram em Paulo. O que nós vimos em Paulo? Eu falei no começo da mensagem. Um homem doente, um homem que foi 3 vezes surrado, com 39 chibatadas, um homem que mentiram contra ele, que armaram emboscada, um homem que enfrentou tempestades, enfrentou fome, frio, nudez, tinha dificuldade de visão, pessoas que eram amigos assim, inseparáveis, carne e osso, de repente traíram e abandonaram a ele no momento que ele mais precisava. É isso que nós vimos em Paulo. Mas também nós vimos em Paulo ele agindo da mesma forma que ele está dizendo para nós agir. Nesses momentos ele sempre buscava a fonte da vida. E ele desfrutou da paz de Deus. E ele praticava a vontade de Jesus na vida dele. Tudo aquilo que Jesus falou para ele fazer, ele fazia. E olha que coisa bonita. Quando a gente ora, busca a fonte da vida, pedimos, suplicamos, a paz de Deus vai guardar o nosso coração. E se a gente se concentra naquilo que é puro e verdadeiro, só pensa em coisas amáveis e admiráveis e que há louvor, e praticamos a vontade de Deus, isto é, vamos atrás do que Deus quer para a minha vida, que coisas que Deus quer que eu pare de fazer, que coisas que Deus quer que eu comece a fazer, é praticar. Olha só que coisa assustadora aqui. Então, o Deus da paz será convosco. O que mudou? Ou não mudou? Quando a gente ora, pede, suplica, a gente tem a paz de Deus. Quando a gente concentra, pensa e pratica a vontade de Deus, nos colocamos à disposição, estamos agora debaixo do senhorio de Deus, tudo aquilo que nós temos, o Senhor é teu agora, o Senhor controla, eu estou servindo ao Senhor naquilo que está nas minhas mãos. Faça-se a tua vontade, eu quero que o teu nome seja glorificado.
começa um processo de santificação e agora eu quero fazer a tua vontade, eu quero conhecer a tua graça e quero saber a tua vontade, aquilo que o Senhor gosta, aquilo que não gosta, aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada. Eu quero ser amável, eu quero viver uma vida que está acima da justiça, com graça e misericórdia. Quando eu começo a praticar isso, já não é mais a paz de Deus. O que nós vamos ter? O Deus da paz. Mudou? Piorou ou melhorou? Você prefere a paz de Deus ou o Deus da paz? Os dois. E nós temos os dois. Só que se a gente parar no primeiro estágio, a todo momento nós vamos enfrentar o ciclo, né? De ansiedade, pedir, suplicar, e tem a paz de Deus, daqui a pouco um outro ciclo. Mas quando a gente entra nessa experiência de praticar a vontade de Deus, se concentrar nas coisas amáveis, a gente tem a pessoa de Deus do nosso lado. A nossa visão sobre o mundo, sobre coisas espirituais, sobre as realidades espirituais, sobre as prioridades, sobre os valores, ela passa a ter um outro colorido. Eu começo a pensar e andar como Deus andaria, porque eu estou do lado de Deus, Ele está do meu lado, nós vamos juntos. E o caminho de Deus não é o nosso caminho, e os nossos caminhos não são caminhos de Deus. E quando você começa a andar com Deus, quando Ele começa a andar com você, e você está assim, se agradando disso, tendo alegria nisso, a vida fica com outras cores. Você tem uma visão diferente de como a vida funciona. Enquanto pessoas aí vão estar descabelando por qualquer coisinha, você fala, deixa para lá, eu estou aqui com o dono do universo. Você não deixa de trabalhar, não deixa de ser responsável, e você se torna firme por dentro, porque você está do lado, segurando as mãos daquele que é o dono do universo. Salmo 23, versículo 1. O que fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que o Salmo 23, 1, se a gente pensar que, se ele falar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que vem a seguir parece incoerência. Porque Davi parece que vai falar de coisas que vão faltar na nossa vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se eu andar no vale da sombra da morte, significa que eu estou em apuro. Está faltando alguma coisa. Me colocaram lá. Está faltando vida. Estou em desespero. A morte parece estar perto de mim. Então parece que é incoerente com esse primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução melhor para o Salmo 23, 1 é, o Senhor é meu pastor, nunca me faltará. Quem que não faltará? Ele. Então, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Davi no Salmo 13, os filhos dele se rebelaram e pegaram o exército do próprio Davi, fizeram um motim. Davi está no palácio e os filhos, principalmente Absalão, com todo o exército, gritando em voz alta, agora você não escapa, agora a gente vai te matar. Davi entrou em pânico. E ele chega para Deus, ele chega reclamando. Mas ele vai até a fonte da vida. E ao reclamar, daqui a pouco ele está pedindo. E nos dois outros versículos do Salmo 13, ele está adorando a Deus. Porque a paz que excede todo entendimento começou a guardar o coração dele para ele não tomar atitudes nem consigo mesmo, nem com outras pessoas. E depois, no final, ele está tendo o Deus da paz. É como se o quarto dele se iluminasse e agora ele está vendo uma visão diferente sobre como funciona a vida. Só para a gente dar uma olhada nesse esquema que Paulo fala aqui. Surgiu a ansiedade, você está desfrutando disso, pode começar isso, vai, ora, suplica e agradece, pensando na glória de Deus. Você tem a paz de Deus. Mas não para ali. Continua.
Mantenha o foco. Começa a pensar nas coisas que é puro, amável, respeitável, de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há. Aí então você desfruta da paz de Deus. Tendo a paz de Deus, você vai viver uma vida de amabilidade. Uma vida moderada. Uma vida equilibrada. Nós temos algumas crianças aqui. Eu já contei essa história algumas vezes. Mas vamos supor que de vocês, pais aí, vão para uma loja e lá tem o João Bobo. Eu acho que eu nunca vi o João Bobo aqui no Japão. Alguém já viu? Vocês conhecem o que é João Bobo, né? Em espanhol é o quê? João Bobo? Hã? Juan Bobo? Então, eu vi uma vez uma história de que um pai chegou na loja para pagar uma conta assim, e o filhinho de 2, 3 anos, tipo o Taiga, Juna, o Ben, aí tal, e a criança começou a brincar, dar uns tapinhas, e o pai deixou ele ali, ele tá se divertindo e tal, e dando murro, dava murro na cabeça, dava murro na barriga e tal, e o João Bobo ia e voltava, ia e voltava. E o pai se distraiu para pagar as contas lá, recebeu o troco. Quando ele olhou de volta, o filho estava em cima, prendendo ele no chão e pá, 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 pá. Até caiu aqui. Aí, o filho todo suado, vermelho, assim, nervoso, irritado, irado. Aí o pai falou, filho, vamos embora para casa. Aí tá saindo um moleque, bicão assim, né? Aí o pai pergunta para ele, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Não consegui vencer o João Bobo. Você estava brigando com ele? Tava. Mas por que você não conseguiu vencer? Ele é firme por dentro. Quando a gente tem o Deus da paz, nós vamos ser equilibrados. Não significa que não vamos enfrentar problemas, não vamos ter dificuldade. Algumas vezes as dificuldades até aumentam. A gente vai balançar. Vai para lá. Pensando em 2 semanas atrás, na segunda-feira. 7h57, levantei, tirei a roupa, ia tomar banho, mas sentei no trono. E daqui a pouco o prédio inteiro tremeu. 13º andar. Balançou tudo, caiu um papel higiênico aqui, caiu um negócio quase na minha cabeça aqui, que era de sabonete aqui e tal. E aquele barulho, o prédio balançou para tudo quanto é lado. 15 segundos depois diminuiu, amenizou, parou, eu fui tomar banho. Depois de um tempo saí lá embaixo, encontrei um monte de velhinha rindo, olhando para mim, né? Não sei o que elas falaram, não entendi nada. Mas feliz da vida. Por quê? Tá certo que pode acontecer de um jeito como aconteceu em Kobe. Mas esse terremoto que teve, ele é um bom exemplo quando a gente olha para aquele tipo de prédio. O prédio ele é construído em cima de um alicerce que é rígido e flexível. O prédio ele é rígido, porque não é uma Maria mole, ele não se trinca, ele não se quebra, mas ele também é flexível. É isso que é ter a paz de Deus e ter o Deus da paz. Nós seremos rígidos, firmes, seremos abalados, flexíveis, para até nos adaptar em algumas situações e estarmos abertos a algumas soluções, mas a dificuldade passa e a gente continua mais forte ainda para frente. O livro de Lamentações, quando a cidade de Jerusalém ela foi cercada de um tal jeito que faltava comida, faltava água, crianças começaram a morrer, e ali o livro tanto de Deuteronômio falou que ia acontecer e acabou acontecendo. Mulheres, assim, sabe aquelas donzelas, aquelas mulheres sempre com vestidinho bonitinho, delicada, unha feita, sabe aquelas mãos assim, sempre suaves. Tem moças, eu olho assim, a tia é mais ou menos parecida assim, né? Tem outras mulheres que são tranquilas, não dão muita atenção. Mas tem moças, tem mulheres que são delicadas, amorosas, cuidam bem do seu corpo, da unha, do cabelo. Sabe, tratam o filho com todo dengo, todo carinho. Lá no momento em que a Jerusalém foi invadida, que havia um cerco, acabou a comida, acabou a água, acabou tudo. Essas mulheres que outrora amorosas, que antes eram amorosas, delicadas, elas chegaram
a perder os seus filhos morreram, e ela chegar a comer os filhos, cozinhar os filhos e negar para o marido e para os seus outros filhos que ainda estavam vivos. Uma situação terrível na história da nação de Israel. Outras mulheres que tiveram parto naqueles momentos, perderam o filho, e o filho saía junto com a placenta, ela chegou a cozinhar a placenta para dar de alimento para os seus filhos. Pessoas que na história passaram momentos terríveis. E aí Jeremias, ele vai escrever o livro de Lamentações de um tal jeito, que ele vai comunicar para nós as dificuldades, as tribulações, ela tem início, mas tem fim. Ela é completa. Ela tem início, mas tem fim. Mas bem no meio do livro de Lamentações, ele escreve assim: as tribulações, as dificuldades têm início e têm fim, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não tem fim. Um choro pode durar uma noite, mas a alegria se renova pela manhã. Então, essas promessas e essas verdades que nós temos na Bíblia, nós temos que nos apegar a elas. Senhor, foi o Senhor que escreveu isso. Faz com que a sua paz entre no meu coração e o meu coração creia nisso e o meu coração pouse. Deixe de ficar voando por aí. Pô, Senhor, ajuda o meu coração a pousar e a acreditar nessas verdades. Deus é o único que não mente. E vejam aqui o que Davi escreveu no Salmo 42:11. Ele chega, ele está conversando com a sua alma. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Qual é a verdade que a gente descobre a respeito de tristeza e a respeito de abatimento, de ansiedade que provoca isso, nesse versículo? O que a verdade e a tristeza produz em nós e que a gente tem que lutar? O que o texto fala? Davi está lutando contra esse efeito da ansiedade e do estresse, do abatimento. Então ele conversa com a sua alma, porque ele está vendo que a sua alma parou de fazer alguma coisa. Então ele fala, para lutar com isso, espere em Deus, confie em Deus, descanse em Deus, se apegue em Deus, se junte a Deus. Porque o estresse, a tristeza, o abatimento, ele faz com que a gente pare de louvar a Deus. As nossas orações são interrompidas. Então Davi fala, confie em Deus, volte a louvá-lo, mesmo no abatimento, no sofrimento. Olha só o que Jesus prometeu para nós no final do livro de Mateus 28, versículo 20. Ele fala para os discípulos: vocês têm que pregar o evangelho a todo mundo. E pregar o evangelho e falar de Deus é o maior estresse que pode ter, porque é uma luta espiritual, é uma luta contra os poderes das trevas. Vocês vão enfrentar muitas barreiras, mas lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Você crê nisso? Se aproprie disso. Descanse nessa verdade. Os problemas podem ser que não melhorem, mas o seu coração vai melhorar. E quando nós temos um coração melhor, uma mente melhor, nós temos muito mais facilidade de encontrarmos soluções. E deixarmos de se autodestruir e ficar batendo cabeça. Várias vezes, já na minha vida, eu fiquei sozinho em casa porque eu não queria sair. Eu estava nessas situações que a gente viu hoje. E a gente vê Paulo desfrutando disso. O próprio Jesus experimentando isso. Mas esses homens buscaram socorro. Davi, ele fala no Salmo 92, erga os olhos para os montes. Isto é, ele está no vale, a coisa está feia, só inimigo em volta. Erga os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem
do Senhor. Ele para aí. O que ele fala depois? Que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que vem ao nosso socorro. Esse é o Deus que está pronto a nos socorrer. Esse Deus que está com os ouvidos atentos, querendo que a gente chegue diante dele, levando a nossa preocupação de que o nome dele seja santificado em toda a nossa vida. Não existe mágica. Não existe passe mágico. Não existe uma receita especial. O que Paulo dá aqui são atos, é uma disposição, é uma prática. Não existe mágica na oração, não existe mágica nisso, nisso, daquilo. Existe poder, graça, misericórdia na pessoa de Deus. Se a gente for até lá, a gente vai encontrar. Não porque nós somos melhores, somos bons. Aquilo que Elisandro enfatizou no louvor. Mas se a gente for com o coração quebrantado, humilde, Deus não rejeita. Ele quer isso. Ele quer nos abençoar. De tal forma que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, para que a gente não tivesse que barganhar com Deus. É pelos méritos de Jesus, é em nome de Jesus, então pelos méritos, pelo sacrifício dele, que a gente então pode acessar essa bondade, essa graça, essa misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude, né? Acabou a ansiedade? Não. É o mal do século. Eu digo para vocês, comecem a preparar em Cristo os seus filhos, os nossos filhos. A vida deles vai ser muito mais difícil que a nossa. E já está sendo. Que Deus o abençoe, que Deus te socorra, que Deus renove as nossas forças, que Deus nos ampare, para nós vivermos uma vida equilibrada. Balançando, mas mantendo o pé na estrada. Amém?